pessoal, primeiramente sejam muito bem-vindas à nossa projeção de mercado dessa semana. O mês já está quase acabando, esse mês passou muito rápido e quero mostrar para vocês hoje algumas análises, quero falar um pouco sobre as notícias, assim como a gente faz todos os domingos, né? O que aconteceu durante essa semana. Vamos começar com o tempo gráfico diário para ver qual que foi a maior força que teve durante a semana, certo? 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, se liga só o que aconteceu. Ó. Abertura, máxima, fechamento. Então, ele quase que fechou no mesmo lugar que ele abriu na semana passada, certo? Então, isso aqui, na segunda-feira, foi onde abriu, fechou esse pavio enorme, fechou aqui em cima, certo? E aqui ele fechou aqui em cima, deixou esse pavio enorme aqui. Todas as vezes que a gente deixa um pavio assim, certo? No caso, um pavio longo, é porque está perdendo força, certo? Assim como ele fez aqui também, ó. Quando ele deixa o pavio muito grande, é porque ele está perdendo força. Então a gente fica sempre ligado na reversão do ativo, tá? Se liga nisso aqui. Então, 5 dias ele ficou nessa zona aqui entre o 17,42 e o 17,87. Bastante movimentação, para ser sincero. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui já? Vamos marcar logo de cara o último fundo. Vamos marcar de cara aqui já o último topo até então, certo? Para a gente já ter isso aqui como base quando a gente for para um tempo gráfico um pouco menor. Ok? Então, gráfico de 4 horas que aconteceu, a gente tem ainda essa zona aqui, certo? Então, aqui a gente já tem duas possibilidades, já logo de cara. Ó. Primeira possibilidade é que ele venha romper, certo? Aqui, essa nossa atual resistência e volte a testar mais uma vez aqui na zona 17,87. Ou, provavelmente, o que pode acontecer? Ele vai chegar até aqui mais uma vez. A gente vai olhar isso no M15, que a gente vai conseguir ver melhor, certo? A gente vai olhar no M15 para saber se a gente consegue entrar como uma venda até aqui, esse último fundo, ou se a gente espera o rompimento desse último topo aqui para entrar em uma compra. Até então, não tem nada certo ainda, nada decidido ainda aqui. Para mim, o gráfico ainda não tem ação de compra nem ação de venda ainda no momento. Vamos lá para o M15. M15, o que está acontecendo no M15? Se liga só, aqui a gente tem uma oportunidade de entrada, ó. Pá, venda, certo? Último fundo aqui embaixo, stop loss acima do último topo, pá, entrou aqui, confirmou. Tá um risco de 1 para 1 já na verdade aqui, ó. A gente entraria no 17,46 após a confirmação, certo? Então, qual que é a confirmação, Vitor? Rompeu, voltou, testou, passou, entramos. Certo? Então, isso aqui seria possivelmente uma entrada. Caso contrário, só após o rompimento daqui desse último topo, a gente pode colocar dois alvos, o primeiro alvo sendo ele aqui em cima e o segundo alvo sendo mais para cima ainda, no caso, nessa zona 17,87 que a gente tinha visto ali da última vez. Lembrando que o stop loss tem que esperar para poder saber onde é que vai ser o último pavio que ele vai deixar ali, o último fundo, né, a última bundinha que a gente fala, certo? Porém, se caso ele vier a romper, a gente pode ter também aqui duas entradas, certo? De venda. Eu expliquei para vocês, quando eu falo em duas entradas, não quer dizer que você vai arriscar dobrado, quer dizer que você vai dividir o seu risco em duas operações, certo? Então, o seu risco vai continuar sendo $10, $20, $100, $1.000 que seja, baseado no seu gerenciamento de risco. Então, o seu risco vai continuar sendo o mesmo, porém você vai abrir duas operações, ao invés de abrir uma só, e você coloca alvos diferentes, um alvo mais curto e um outro alvo mais longo. Isso é muito bom para quem não tem muito tempo para poder ficar olhando a operação também. Então, vou jogar lá embaixo e a gente pode ir surfando durante a semana, vendo como é que vai ser, certo? Olha aqui que interessante também, ó.
você vê linha de tendência, ele está respeitando a nossa tendência aqui, ó, de queda. Tá vendo? Tocou, tocou, tentou tocar, rompeu, voltou, tocou, caiu, despencou. Tá? Então aqui a gente tem também a nossa linha de tendência aqui, ó, no M15, no H1, desculpa. Tá? Então isso aqui seria basicamente o que eu iria fazer com o XAUSD. Então eu vou esperar ver qual que vai ser o sentimento aqui dele quando ele abrir o mercado. Pode ser que seja apenas um pullback, certo? Então veio, despencou, pullback, pá, pá, pá. Mais uma vez, pullback não vai passar dessa zona aqui e vai cair. Porém, a gente tem aqui essa zona que é bem importante. Já tem umas semanas que a gente está falando sobre essa zona aqui, que é bem importante, essa zona de suporte aqui, ó. Que no caso também é o último fundo dele, certo? Até rompeu o nosso último fundo da semana passada. Mas essa zona aqui é bem forte, até onde ele foi. A galera que conseguiu surfar essa semana, eu consegui pegar até uma operação legal no XAUSD essa semana. E deu um lucrinho bom ainda. BP USD. Se liga só que massa! As últimas semanas a gente vem falando, a gente colocou aqui o Fibonacci, certo? No GBP USD. Pegou o primeiro alvo, pegou o segundo alvo. Eu falei semana passada que ainda tinha uma oportunidade de entrada. Montei aqui para vocês a oportunidade de entrada, de venda, certo? Que eu estava confiante que ia continuar caindo. E ele vem fazendo exatamente o que a gente planejou aqui nas nossas aulas, tá? Então aqui, Vitor, o que pode acontecer daqui em diante? Eu vou fazer mais uma marcação aqui, vou deletar isso aqui, já bateu o nosso alvo, tá? E aqui eu ainda continuo acreditando na venda, certo? Stop loss acima dos últimos pavis, ó, vou até botar um pouco mais acima, vou botar aqui, ó, certo? 44 pips. E o nosso alvo, a gente pode colocar ele aqui embaixo, certo? Pá. Então, continuo acreditando na venda desse ativo. Ele vem caindo drasticamente. Olha aqui, fica só. Pegou literalmente todos os nossos alvos desde o dia que a gente começou a fazer a nossa projeção, né? Que a gente colocou o Fibonacci. Deve ter umas 2, 3 semanas já. Tem 3 semanas já, eu acho. E bem interessante. Continuo acreditando que ele vai continuar caindo, certo? Então, eu nem quis olhar o gráfico diário, deixei só no H1 já ali, já poder ver o que ia acontecer. E caso não dê venda, a gente pode executar uma compra aqui curtinha, depois que ele romper essa última linha aqui, certo? Stop loss vai se basear, mais uma vez, no último fechamento aqui antes do rompimento, sempre abaixo do pavio, tá? Não esqueçam disso. E aí, se ele romper, pode deixar duas operações montadas, se ele romper aqui esse último topo, a gente pode buscar aqui, mais uma vez, o nosso próximo alvo, certo? Que vai ser aqui na zona do 0.382. Lembrando que essa zona aqui é muito arriscada, certo? A gente botou nosso alvo, porque é a zona da metade do movimento, certo? 0.5. Então a gente pode vir aqui mais uma vez e cair exatamente como ele fez aqui, ó. Ele veio, bateu no 0.5 e caiu de novo, tá? Cara, Fibonacci ele bate certo. Fibonacci ele é incrível como você, depois que você aprende a utilizar o Fibonacci, ele vai respeitar o Fibonacci, tá? E é para isso que existe. 0.5 veio, testou aqui o começo do movimento, certo? Testou o Fibonacci e agora está voltando mais uma vez. Então ele pode vir a testar aqui mais uma vez e aí se porventura ele romper essa última zona aqui, a gente entraria mais uma vez como uma venda, certo? Para poder tentar pegar mais movimentação do que a gente já vem pegando nas últimas semanas. Tá? Então GBP USD seria isso aí. GBP JPY. O que é que vem acontecendo aqui? Se liga só, a gente tinha feito essa marcação também nas últimas projeções de mercado, onde ele vem em uma tendência de queda, certo? Se liga só, chegou aqui o último topo, tendência de queda, porém agora
eu estou acreditando que que ele vai realmente romper, certo? Então, eu acho que ele vai realmente romper e testar a zona do 153.30, 153.20 mais uma vez. Colocaria o meu stop aqui embaixo, analisando gráfico, tempo gráfico diário, tá, gente? Então, isso aqui seria mais um swing, tá? Mas eu vou deixar marcado aqui para que vocês consigam entender isso aqui e que você possa colocar na sua análise depois aí também. Tá? Então, eu estou acreditando na valorização do pound contra o Japanese Yen. Então, fiquem atentos às notícias, tem bastante notícia durante essa semana que pode sim influenciar o mercado, tá? Caso contrário, Vitor, se ele não romper aqui a nossa LTB, o que que pode acontecer? Venda, né? Então, a nossa venda, a nossa entrada seria após aqui um rompimento desse último pavio, certo? Nosso alvo vai ser lá embaixo, ok? E o nosso stop loss, vamos dar uma olhada aqui no M30, onde que a gente poderia posicionar nosso stop loss. Opa, atualmente está com 87 pips, bastante, não tem necessidade. Tá? A gente vai esperar exatamente a movimentação aqui para saber exatamente onde que a gente posicionaria nosso stop loss, mas eu creio que seria nessa faixa de 151.20, 151.25 por aí, tá? Que no caso vai ser bem abaixo aqui desse último fundo que ele deixou, bem acima, né? Desse último fundo que ele deixou, tá? Então aqui a gente tem as duas possibilidades. Lembrando que é interessante que vocês fiquem acompanhando, né? Não se baseia por aqui, mas que vocês fiquem acompanhando durante a semana para saber realmente o que está acontecendo, o que pode acontecer, para saber onde posicionar exatamente o seu stop loss. Stop loss é o fator mais importante de qualquer operação. Mas, como a gente vai fazer uma aula todos os dias, a partir de semana que vem também, todos os dias a gente vai fazer uma aulinha curta, não precisa ser muito longa, 5 minutos, 10 minutos, a gente vai ter a oportunidade de estar olhando todos esses ativos que a gente está analisando hoje. Tá? Então... E vamos ver o que vai acontecer com o SDO da PY aqui. Bateu o nosso alvo da semana passada, já vou deletar isso aqui. Eu vou deletar isso aqui, deletar todas essas linhas aqui de marcação, certo? E a gente vai fazer uma nova marcação para ver qual que seria a direção, certo? O último fundo, o último topo. Aqui a gente tem, diria que seria aqui, né? O nosso suporte, o intra-suporte. Aqui a gente tem a nossa intra-resistência, que acabou de ser rompida, porém aqui em cima a gente tem ainda, aqui ó, o último topo a ser rompido. Olha aqui, vou até deixar uma marcação aqui. Opa. Porque isso aqui pode ser também um topo duplo, certo? Então pode ser que ele venha voltar mais uma vez aqui para o nosso suporte, ok? Tempo gráfico diário, isso aí foi a movimentação que aconteceu durante essa semana. Ele teve uma valorização, lógico, ó, 1, 2, 3, 4, 5 candles, cada um representando um dia, certo? Gráfico diário. Então ele teve mais valorização do que desvalorização. Sumiu minha canetinha aqui, minha canetinha de volta. Teve mais valorização do que desvalorização, certo? Então ele subiu mais do que ele desceu. Então a tendência pode ser que ele continue a subir, mas a gente vai dar uma olhada nisso no tempo gráfico menor. Vamos para o H4 agora ver o que está acontecendo. E se liga só que interessante, olha aqui, exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, certo? Pode ser que aconteça aqui mais uma vez, ó. O mercado fechou com um candle vermelho, certo? Então significa que pode ser que ele esteja realmente fazendo a mesma movimentação que ele fez aqui, ó. Então, Vitor, onde que seria a nossa entrada? Já vamos definir isso aqui agora já, tá? Onde seria a nossa entrada para descer o último pavio, o último topo. Então, aqui seria a nossa entrada como uma venda no caso, certo? Então aqui uma venda, stop loss acima do último pavio, certo? Do último topo, um pouco acima.
deixar aqui entrada aqui em cima. E o nosso alvo, a gente pode ter mais uma vez dois alvos, certo? Que é o primeiro aqui, nessa zona aqui, ó, que tocou diversas vezes. O primeiro alvo pode ser aqui. E o segundo alvo pode ser lá embaixo, no último fundo, certo? Então aqui a gente tem 86 pips de primeiro alvo. A gente vai surfando na operação, certo? Então, e stop gain todas as vezes que formarem novos topos mais baixos, certo? Então, stop gain estaria entrando em ação todas as vezes, parece um 6 aqui, mas é um G, tá? Todas as vezes que a gente encontrar novos topos. Então, aqui no caso, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Pá, desceu, despencou, voltou, stop gain aqui em cima, tá? Então, aqui a gente teria essa oportunidade. Obviamente, se a gente olhar pelo M15, se a gente olhar pelo M30, sempre vai encontrar novas oportunidades, mais oportunidades do que isso aqui, certo? Quer ver? Vou provar para vocês agora. Vamos dar lado do M30. Se liga só aqui, aqui tem um ótimo exemplo aqui, ó. Se liga só. Subiu, 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 rompeu, pá, stop gain abaixo. Subiu, 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 stop gain abaixo. Subiu, 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 stop gain abaixo. Subiu, 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 stop gain abaixo. Certo? Então, todas as vezes que ele romper o último topo, a gente pode modificar o stop gain para baixo. Obviamente, uma hora ele vai parar, ele vai bater no seu stop gain, certo? Então, aqui, pá, subiu, stop gain, subiu mais uma vez, stop gain aqui de novo, subiu, rompeu o último topo mais uma vez, stop gain, mais uma vez, stop gain. Então, isso aqui, basicamente, é o nosso surf, certo? É onde a gente vai literalmente surfando nas ondas da tendência, ok? Então, SDJPY a gente tem aí a nossa análise, certo? De venda. E se der compra, Vitor, o que que vai dar? O que que vai acontecer? Onde que seria a nossa entrada? Por que que seria a nossa entrada? Pá, então vamos descobrir agora. Então, se der compra, possivelmente a gente entraria após o rompimento desse último topo aqui, certo? Rompeu o último topo, testou, rompeu o topo anterior, a gente entrou, tá? E a gente só vai, da mesma forma, só surfando na operação. A gente colocaria o alvo aqui em cima, ó. Opa. Alvo aqui em cima, certo? Que foi onde ele deixou esse último topo aqui, correto? Então, a gente tem essas duas suposições aqui, tanto de compra quanto de venda. De cara a gente já encontra aqui nosso último fundo, nosso último topo, certo? Uma resistência mais forte, por quê? Porque aqui de cara a gente já vê também, ó, pá, pá, certo? Então isso aqui a gente já vê de cara que é uma resistência forte, porque ele já tentou passar aqui algumas vezes e não conseguiu, certo? Toda vez que ele vem aqui, ele volta. Nosso suporte também, a gente tem aqui essa zona de suporte, onde ele vem e não consegue voltar, e não consegue romper, desculpa, e volta, né? Então aqui a gente tem as duas possibilidades também, tanto de compra quanto de venda. Eu vou fazer essa marcação aqui já, ó, desse último topo aqui em cima, para que a gente saiba onde que a gente vai entrar comprado se der compra aqui, daqui em diante, certo? Então a venda, eu só faria venda aqui se caso ele passasse desse último fundo aqui, romper esse último fundo. Mas, se você quiser fazer um scalp, certo? Uma operação rapidinha aqui, ó, tem a possibilidade também. Eu vou deixar marcado aqui, mas depois eu vou tirar, porque a nossa entrada seria realmente após o rompimento desse suporte aqui, tá? Então, aqui seria uma entradinha de scalp, pá, rompeu, a gente tenta pegar, surfar essa entrada aqui até chegar no nosso suporte. Porém, o que eu faria seria entrar somente depois da confirmação aqui. E aí aqui vai ser um pouco mais tricky, né, que a gente fala, mais difícil porque a gente não tem base ainda,
Então tem aqui, ó, até onde que ele pode chegar, certo? Então aqui a gente tem essa base aqui, no caso, esse fundo duplo, que a gente pode usar como base para efetuar uma venda, certo? Então aqui seria o nosso alvo, 55 pips, stop loss provavelmente abaixo, quer dizer, acima do último pavio que ele vai deixar, que a gente não sabe onde que é ainda, você tem que ficar atentos a isso, certo? Então, se o último pavio foi aqui, seu stop loss vai ser acima. Se o último pavio foi aqui, o stop loss vai ser acima, certo? Então, fiquem ligados nisso. Vamos ver que vai dar essa operação aqui. E uma operação de compra, eu entraria aqui, depois ele romper esse último topo, tá? E aqui a gente pode usar dois níveis também, tá? Primeiro nível aqui em cima e o segundo nível lá em cima, certo? Então o primeiro nível vai ser aqui, 88 pips, e o segundo nível vai ser lá em cima, esse último topo aqui, ó. Stop loss vai ser um pouquinho maior. Opa, foi demais. Stop loss vai ser um pouquinho maior porque a gente vai ter que esperar o rompimento aqui, certo? Então provavelmente eu deixaria o stop loss aqui embaixo desse último pavio, ou eu vou ver como é que vai ser em relação à semana, até onde que ele vai deixar aqui, ou se ele vai romper e vai deixar um pavio grande, se vai deixar um corpo grande. Então isso tudo a gente tem que, o stop loss a gente só posiciona depois que a gente vê qual que é a movimentação, tá? Vitor, não posso entrar aqui já não de cara e fazer um scalpzinho até aqui em cima, com certeza, mas você tem que estar atento na operação, você tem que estar olhando a operação. Eu vi que teve um pessoal que tá usando o M1. O M1 é muito bom, tá? Mas o M1 é bem arriscado, porque o M1, cada vela dessa daqui vai representar um minuto. Então se liga só, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, pá, 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 pá. Então você tem que estar muito atento, porque às vezes ele vem, explode de vez e depois ele desce de vez também, porque como é o M1, é muito curta a movimentação. Então ele se movimenta 2 pips, você já acha que é um candle enorme. Então ele tem que alavancar um pouco mais, sempre mantendo gerenciamento de risco também. Porém, você tem que alavancar um pouco mais, porque o seu stop sempre vai ser um pouco menor, né? Então, no caso, se você fizer a sua entrada aqui após esse rompimento, seu stop estaria aqui embaixo, certo? E você ia só esperando a movimentação. Se você vê que ele começou a retrair, você pode fechar a operação e ir embora no lucro. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas análises que eu fiz aqui hoje. E eu espero que vocês estejam gostando, né? Na verdade, dessas projeções de mercado que a gente faz semanalmente, todos os domingos. A gente vai conversando durante a semana aí no nosso grupo, tá? Tamo junto, que vocês tenham um domingo abençoado, uma semana lucrativa. E outra coisa, você é capaz de fazer realmente o que você quer, tá? Só depende de você. Tamo junto e uma boa semana a todos.